LGBTs na Bíblia. Verdade ou mito? Antes de entrarmos nesse assunto, vamos esclarecer alguns pontos importantes. O primeiro, a opção sexual das pessoas deve ser respeitada, mesmo que não concordemos com ela. Então você não é obrigado a concordar com tudo, mas precisamos respeitar as pessoas, respeitar suas opiniões e respeitar suas escolhas. O ponto número 2. Ninguém deve ser discriminado em virtude de sua sexualidade, independente se é homo ou heterossexual. Então devemos tratar todas as pessoas com amor, consideração e respeito. Devemos amar todas as pessoas como Jesus nos ensinou a amar. O terceiro ponto. A homofobia é crime. Então o homofóbico ele deve ser denunciado. Ninguém deve sair por aí agredindo as pessoas com base em sua intolerância e em sua mediocridade. E o ponto número 4 que eu quero destacar é que todos devem ser tratados com igualdade. Todos devem ser tratados com respeito. E o ponto número 5 é que ninguém deve ser expulso de sua casa, de sua família e de seu trabalho por causa da sua opção sexual, independente de qual seja. Devemos respeitar todas as pessoas. Esclarecido esses pontos, assista esse vídeo agora. Muito bem, você viu o vídeo aí. Mas será que esse vídeo realmente é baseado na Bíblia? Vamos destacar alguns pontos. Primeiro, eunuco na Bíblia não significa homoafetivo. Então quem leu aí que eunuco significa homoafetivo, deve ter lido no dicionário do Pinóquio, porque não existe no mundo nenhum dicionário sério que afirma que eunuco significa homossexual. Eis que o etíope, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, ao qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Atos, capítulo 8, versículo 27 e 28. Então nós lemos que esse eunuco, ele era religioso e ele seguia a Torá. Então isso descarta a ideia de que o eunuco era um LGBT, mesmo porque a relação homoafetiva é condenada na Torá como pecado. O homem do cântaro, ele é mencionado em Mateus 26, 17 a 19, Marcos 14, 12 a 16 e Lucas 22, 7 a 13. Mas a Bíblia nada diz sobre ser ele adepto da ideologia LGBT ou qualquer outro nome do qual vocês queiram chamar. Então, o homem do cântaro, a Bíblia não menciona nada sobre a sexualidade dele. Então, quem fala que ele era homoafetivo está se baseando apenas na sua mera opinião pessoal e tendenciosa. Sobre Ruth e Noemi, as duas, elas não tinham um caso amoroso, salvo uma relação de mãe e filha. Com o marido de Ruth, que ele era filho de Noemi, Noemi era sogra de Ruth, as duas se aproximaram ainda mais. Noemi sempre se referia a Ruth como minha filha. Está em Ruth, capítulo 2, versículo 2. Então, posteriormente, Noemi buscou um outro casamento para Ruth. E no capítulo 3 e também no capítulo 4 do livro de Ruth, nós lemos que Ruth se casou com Boaz. Portanto, não há nenhuma base bíblica para afirmar que as duas eram um casal. Na verdade, as duas eram sogra e nora, mas tinham um relacionamento como mãe e filha. Davi e Jonatas. Há várias passagens na Bíblia que, isoladas do seu contexto, são usadas para dizer que Davi e Jonatas eram um casal LGBT. Tal teologia absurda, chamada teologia inclusiva, não se baseia na Bíblia, mas em textos isolados e mal interpretados. Quando Davi e Jonatas, eles afirmam que Jonatas seria o segundo no reino de Davi,
está dizendo que ele seria o principal a estar ajudando Davi a consolidar o seu reino e manter o seu reino. Não está dizendo que os dois seriam um casalzinho ali, do tipo namoradinho. Então, não tem base bíblica para afirmar isso. Davi e Jonatas, eles eram cunhados. Davi ele era casado com a irmã de Jonatas, filha de Saul. E Davi considerava Saul como um pai e considerava Jonatas como um irmão. Então, embora Davi exalte o amor que existia entre ele e Jonatas, ele deixa claro que esse amor era um amor de irmão. Posteriormente, ele compôs uma lamentação quando Jonatas morreu nas mãos dos filisteus e disse: Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Então, embora Davi realmente exalte o amor dos dois, ele deixa claro que era o amor de irmão, amor de um irmão para com o outro, e não um amor LGBT, o amor homossexual, homoafetivo. Sobre Aspenaz e Daniel, a Bíblia nada fala a respeito da sexualidade de um e de outro. Aspenaz, ele era chefe dos eunucos. Daniel provavelmente era um eunuco, e nós já estudamos aqui, já conversamos, que eunuco não significa homoafetivo, a não ser no dicionário do Pinóquio, onde a pessoa que fez esse vídeo se baseou. Daniel, ele era profeta, também judeu e seguidor da Torá, e isso descarta a ideia de que ele era homoafetivo, uma vez que a Bíblia condena na Torá a homoafetividade e a homossexualidade como sendo pecado. Portanto, não há base bíblica para declarar que Davi e Jonatas, Ruth e Noemi, Daniel, o homem do cântaro e o eunuco Eutipe eram LGBTs. Embora a homossexualidade ela é mencionada em Gênesis, em Levítico, em Romanos, em 1 Coríntios e muitos outros textos, ela sempre é mencionada na Bíblia não como um dom de Deus, não como uma relação de amor, mas como um ato de rebelião e como sendo pecado. Então esse vídeo que você viu, ele não tem base na Bíblia, salvo em textos isolados dos seus contextos e muito mal interpretados, interpretados de uma forma totalmente tendenciosa.